A gestão de risco é fabuloso. Você não entra para fazer qualquer função sem ter uma matriz de risco analisando tudo possível. Eu acredito que estudar o que aconteceu nesse voo e as decisões foram tomadas em minutos ali, porque você está com um avião sem motor e você precisa pousar ele em algum lugar, serve muito para um estudo assim de como você direciona a sua empresa na hora que vier aquela crise. Porque toda empresa vai passar por uma crise cedo ou tarde. Os flaps do MD-11 eram feitos aqui na Embraer, em São José dos Campos. Então, a cultura deles de fazer o outsourcing era muito grande. Você inovar em alguma coisa é muito bom, você aprende muita coisa, mas o risco é muito elevado. Se eu pudesse definir a aviação em uma única palavra, ou duas, né, seria melhoria constante. É um processo contínuo de melhoria. Mas não importa, se a cultura permitiu isso, então a empresa passa a ser culpada pela cultura que está gerando aquilo. Aí começa todo esse processo, a perda gigantesca de mercado da Boeing, né? Em valor de mercado, acho que 30 bilhões de dólares, alguma coisa assim, caiu nos últimos meses. Se não fosse a parte de defesa, seria muito mais crítico e ela poderia entrar em risco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um Café com Quineia, trazendo a nossa proposta de sempre ensinar algo a mais para vocês e aprendendo junto nesse processo. A gente tem hoje aqui um dos maiores especialistas de aviação do Brasil, tá? E dando continuidade ao nosso Quineia Insights, que escrevemos sobre aviação, Top Gun Maverick, vai ali no blog da Quineia, vai aparecer a imagem dele aí na tela para você, onde a gente destrinchou todo o mercado de aviação, de fabricação de aeronaves no mundo e também no Brasil. E vamos lembrar aqui, quando a gente está falando desse mercado, a gente não está falando das companhias aéreas, tá? Todo mundo fala, poxa, mas as companhias aéreas geralmente são investimentos difíceis, Warren Buffett fala isso, sim, mas está falando aqui das fabricantes, e nas fabricantes é praticamente um duopólio global entre Airbus e Boeing, e tem pouquíssimas empresas que fazem motores de aviões. E o meu convidado deve concordar comigo e dizer que eu quero todo o bem do mundo das empresas que fazem motores de avião, porque eu vou neles praticamente toda semana, tá? Hoje, aqui com a gente tem nada mais, nada menos, tá? Que Mariana Campos, tá? Que é da Quineia, nossa analista de ações e engenheira aeronáutica também formada pelo ITA, sabe pouco do setor, mas vai trazer aqui a nossa perspectiva dentro da casa, e ele, o grande Lito Souza, que vai ensinar a gente, ensinar a mim, ensinar a Mariana e a vocês um pouco mais sobre o mercado de aviação e tentar complementar o trabalho que a gente fez nesse Quineia Insights, que está ali no nosso blog. Lembrando que Quineia, a gente é um dos principais assets do país, está mais de 130 bilhões de ativos sob gestão, pela confiança que você, cliente, você, assessor, tá? Você, parceiro, deposita na gente e a gente faz o melhor para honrar. Lito, um prazer enorme ter você aqui hoje. É um prazer estar aqui para falar da coisa que eu mais amo, que é a aviação e a complexidade dela, né? E gostei que você falou de motores, realmente é muito bom quando os motores estão funcionando ali embaixo da asa, né? Rezo todo dia pelos fabricantes de motores. Mari, como é de praxe do programa, te dou a primeira pergunta aí para a gente começar esse bate-papo. Bom, a gente sabe que você veio do Nordeste, né? Veio de Natal, estudou bastante a parte de aviação aí, já foi mecânico, já trabalhou na maior empresa de companhia aérea do mundo, a United. E a gente queria saber mais um pouco sobre a sua formação profissional. A minha formação, ela começou de maneira técnica, né? Eu fui hands-on ali. Sujou a mão de graxa. Isso, as pessoas perguntam assim, mas você botava a mão mesmo no avião? Claro, eu comecei como mecânico mesmo. Comecei lá na base aérea de Santos, eu comecei fazendo estágio em helicópteros. A base aérea de Santos era o ninho de helicópteros do Brasil, assim, era lá que eram formados todos os pilotos da FAB de helicópteros. E helicóptero dá muita manutenção. Então foi o mundo ideal para alguém aprender a trabalhar, né, no ofício de manutenção de aeronaves. Então eu me formei lá, uma escola técnica, e aí, só que lá em Santos não tem aeroporto, não tem nada. Mas em São Paulo tem, a gente está muito perto. Aí quando a Varig abriu a primeira turma de técnicos em manutenção de aeronaves, aí eu entrei na Varig. E aí começou a minha carreira efetivamente, assim.
também ainda diretamente mexendo nos aviões. Eram aqueles antigos Lockheed Electras que faziam a ponte aérea, lembra aqueles ventiladores? Chegou a voar nele? Inesquecíveis. E eu trabalhei 9 anos na Varig. Entregamos nossa idade hoje, né? Exato. A Mariana nunca viu Electra. Não. E aí, depois da Varig, aí na Varig eu percorri alguns cargos, eu comecei como mecânico, depois eu passei a inspetor de manutenção, que é um cargo já de garantia da qualidade da manutenção. Depois eu fui para Transbrasil, aí eu trabalhei em supervisão e troubleshooting, que é um nome bonito para falar assim, como é que você resolve um problema no avião que as pessoas não conseguiram resolver. Aí quando não consegue resolver, assim, onde o avião está, eles ligam para esse setor que tem que resolver. E aí eu trabalhei nesse setor de troubleshooting, foi 1 ano somente. Aí abri uma vaga na United Airlines, em Guarulhos, e que é um negócio, né? Na época era muito difícil entrar na United, assim, você só entrava quando morria alguém lá, porque as pessoas eram contadas, a licença e tudo mais, porque você precisa da licença americana para trabalhar na United. E aí faleceu uma pessoa lá, e um dos que trabalhavam lá lembrou de mim e falou, você não quer vir trabalhar aqui? E aí eu fiz todo o processo e acabei entrando na United, trabalhei 25 anos na United Airlines. E aí lá eu também percorri todos os cargos, tanto de manutenção mesmo, hands-on, como inspeção, qualidade, e terminei como supervisor, gerenciando uma equipe de mais de 60 mecânicos, né, em Guarulhos. Depois você resolveu se formar piloto. Sim, depois já com a carreira consolidada, aí eu me tornei piloto mais por prazer mesmo e para agregar no meu conhecimento. Porque eu tinha muita teoria de voo, o mecânico tem que ter isso, né? Não adianta o piloto falar para ele assim, eu estou com um problema aqui e aquilo precisa ser consertado, mas se você não sabe como aquilo funciona ou como o piloto usa aquilo, você não conserta. Então você tem que ter a teoria. Mas faltava o feeling mesmo, a prática, apesar do simulador de voo ajudar bastante nisso, mas ele não é a vida real, né? E aí eu tirei meu brevet de piloto aos 52 anos, tirei meu brevet e mostrei isso numa série no YouTube, assim, como se tornar piloto, todos os passos para fazer isso, é uma série em 6 episódios, bem emocionante inclusive, porque o voo solo de qualquer piloto é um ponto máximo, assim, de emoção, sabe? Você sozinho, a primeira vez, o instrutor sai, é você e o avião, e aí? Nossa. Tem que dar conta, né? Bom, e você também tem um canal no YouTube, né, conhecido aí no Brasil inteiro. Qual que foi a motivação para fazer esse canal? Qual que é o objetivo? O objetivo, o principal objetivo foi trazer uma informação mais correta sobre a aviação. Como é um campo muito complexo e é muito visado, assim, quando acontece um acidente, as coisas que saem na mídia em geral são muito equivocadas. E aí, como eu trabalhava no setor, isso me incomodava. E eu criei um blog primeiro e depois o canal para rebater essa informação errada ou inconsistente da mídia, né? E as pessoas começaram a gostar porque eu escrevo bem e eu consigo transmitir bem as informações que eu quero. Eu sou muito didático. Então as pessoas começaram a curtir e o canal foi crescendo. Assim, eu fui saindo da bolha da aviação e passei para a bolha das pessoas em geral que gostam de aviação ou que têm medo de voar e se interessam pelo canal. Hoje eu estou com 3 milhões de inscritos no canal que fala de aviação. Olha que coisa. Incrível. Até interessante você saber, né? A maioria dos gestores de mercado adora aviação e adora acidente aéreo. Mas por que isso, né? Primeiro que tem uma questão técnica, tem um estudo técnico por trás disso. Segundo que é o maior exemplo que você tem de gestão de risco. Sim. Né? É um exemplo de gestão de risco e não é só um exemplo de gestão de risco daquele evento. É o controle do risco após aquele evento para que ele não aconteça de novo. Então eu não conheço um gestor técnico que não goste de aviação de uma maneira ou de outra, ou que não tenha estudado. Eu acho que eu conheço todos os acidentes de aviação grandes da história. Não conheço como você conhece, mas eu estudei mais ou menos todos eles. Mas é verdade isso, a gestão de risco, ela faz parte desde o dia 1 da aviação, porque é extremamente perigoso voar, extremamente. Então você tem que mitigar os riscos de uma maneira de todos os lados.
E isso é realmente um aprendizado muito grande. A gestão de risco é fabuloso. Você não entra para fazer qualquer função sem ter uma matriz de risco, analisando tudo possível. Não, e na aviação, só para complementar, na aviação tem uma coisa interessante, a gente nunca conta com a sorte. Muita gente conta com a sorte, assim, eu vou apostar aqui, porque eu vou dar sorte e eu vou ganhar. Não, na aviação a gente sempre aposta no azar, assim, vai dar errado, e a gente mitiga. E aí dá certo. O problema é o contrário, quando você faz o contrário, assim, vou contar com a sorte, aí isso dá errado. Não, eu li um livro maravilhoso, Gestão de Risco, né? Como gestor, você lê muita coisa de gestão de risco na vida, né? E falando isso, né? O quão ruim, por exemplo, a gestão de risco que você tem em certas áreas, como, por exemplo, medicina, e quão boa a gestão de risco da aviação. A gestão de risco da aviação é considerada a melhor gestão de risco de todas as profissões, de todas as áreas humanas, até porque a tua vida está em jogo no dia a dia. Né? É verdade. Não, e o mercado em geral, todos os setores, produção, serviço, todos eles podem aprender muito com a aviação. Essa, aliás, é uma das áreas que eu atuo, ensinando o fator humano. Assim, porque se você pegar assim, um analista de ações que está em frente a um computador, ela é um ser humano que está trabalhando no computador. Ela é igual a um ser humano que está trabalhando em um avião. Então, a minha função é cuidar do ser humano como a aviação cuida. Então, eu posso transferir esse conhecimento, porque um erro que ela comete em uma análise de ação pode gerar um resultado, pode ser fatal ou não sabemos, depende do tipo de erro. Mas eu não cuido, eu não conheço as ações, eu não conheço o mercado, mas eu conheço o ser humano. Então, eu consigo trabalhar nela para que ela trabalhe de maneira mais eficiente, com mais segurança e mitigando mais riscos, só com o conhecimento da aviação. Legal. Mas ambos têm que ter processos, né? Muitos processos. Bom, e para quem não conhece, o canal é Aviões e Músicas. Por que tem esse nome? Tem alguma inspiração? Tem a tatuagem aqui, Aviões e Músicas. Cara, que legal, cara. Eu não tenho tatuagem não, mas gostei dessa aí, cara. E essa foi... Eu me baseei no desenho que eu tinha visto na internet, mas cada avião aqui, eles são de tamanhos diferentes, porque conta a minha história de todos os aviões que eu sou certificado para trabalhar. O Aviões e Músicas, ele começou na época do blog. O nome ficou conhecido porque eu tinha um hobby, durante a minha adolescência, quando eu estava me formando em mecânico de avião, quando eu não estava no hangar, eu estava ouvindo música. Estava começando a cultura de DJ, de street dance, essas coisas. E eu passava o dia ouvindo música e gravando fita cassete. E aí o tempo passou, quando eu criei um blog, e eu já estava trabalhando na aviação, eu falava de aviões e eu fazia uns sets mixados de músicas para as pessoas fazerem download. E aí eu falava de avião e música. Aí eu coloquei o nome do blog de Aviões e Músicas. E aí o tempo passou, o blog virou um canal do YouTube. Aí quando eu fui para o YouTube, aí a música já tem o problema do direito autoral, que eu não posso exibi-la, né? E aí acabou ficando, o nome ficou... O nome já era conhecido, né? Ficou a marca, Aviões e Músicas é conhecida. Mas eu só falo de aviação hoje no blog, quase nada de música. Você sabe que eu também sou músico e eu acho que música tem um paralelo muito grande com investimento também. Tem, né? Principalmente o jazz. O jazz tem que ser perfeito na técnica, mas você tem que saber improvisar. O mercado todo dia é isso. Você tem que ser perfeito na técnica, mas você tem que saber improvisar. O cara que não sabe improvisar não consegue ficar no mercado. Verdade. Vamos para a parte do... Você sabe que a gente escreveu esse paper recentemente no nosso blog, né, o Top Gun Maverick, né? A gente sempre faz... Você diz que é aviões e música, a gente é investimentos, livros e filmes, né? A gente sempre faz uma analogia com um filme, um livro, uma música, né? Tentando trazer alguma coisa a mais pro paper, né? Mas a coisa que a gente... Por que a gente começou a olhar essa indústria? Só para você ter uma ideia, tá? Você teve a pandemia. Né? Na pandemia você teve o fechamento dessa indústria, várias coisas quebraram. Inclusive, quando eu estava viajando agora do Rio para São Paulo, eu estava escutando a história da Boeing, o que foi a parada durante a pandemia, né? E ela voltou, né? Mas a gente ainda vê vários potenciais ali que a gente deveria, que a gente quer cobrir com você nessa conversa. Mas como é que foi? Explica para a gente um pouco, como é que foi, na sua visão, a parada dessa indústria na pandemia e o retorno dela? O que as pessoas esperavam? O que aconteceu diferente? O que foi essa grande história da pandemia e retorno para essa indústria? A pandemia, assim, foi um ponto crucial na aviação, porque virou...
Na verdade, foi um pouco mais complexo a pandemia para a aviação, porque ninguém tinha o fique em casa, todo mundo parou de viajar, que é o serviço principal que a aviação faz, é levar uma pessoa de um ponto A ao ponto B, seja a negócio, seja a serviço. E aí começou a aumentar muito isso no mundo online. E aí o medo da aviação era, nossa, na hora que as pessoas perceberem que é possível fazer uma reunião à distância, ou uma escola à distância, ou turismo talvez à distância, a gente perde o nosso core business. Mas, ao mesmo tempo, era a única maneira de fazer as vacinas chegarem em determinados lugares, era por via aérea. Então, a gente teve, ao mesmo tempo que a aviação comercial deu uma freada muito grande, a aviação executiva e de carga nunca voou tanto quanto durante a pandemia, levando todos esses insumos para a criação de vacinas e tudo mais. Então, uma parte da aviação não parou. Mas a aviação tem uma coisa muito interessante a respeito dela, que é a resiliência. Assim, isso é uma coisa que todas essas indústrias têm que aprender com isso. Assim, a gente está com um problema muito grande agora, mas a gente já precisa começar a planejar, porque nenhum problema dura a vida inteira. Então já vamos planejar para sair melhor lá na frente. Aconteceu um tema parecido em setembro 11, quando teve o ataque às Torres Gêmeas. A aviação deu aquela afundada, ninguém queria viajar com alguém que poderia entrar num avião e causar uma explosão, um ato terrorista. Aí a aviação ali aprendeu assim, não, a gente vai mudar os processos de segurança, vai encarecer tudo, mas a gente vai fazer isso porque tem que ser assim, senão ninguém vai querer voar. E mudou. Veio a pandemia. A gente precisa fazer algumas coisas. O que a gente vai fazer? Vamos mudar o tipo de material que vai dentro da cabine, vamos mudar o tipo de produto que faz limpeza na cabine. Porque quando tiver a próxima pandemia, a gente já não vai sofrer tanto como está sofrendo agora. Então, tem todo esse aprendizado. Mas o baque foi muito grande, porque sem voo você não consegue manter a estrutura. É muito custoso você manter uma empresa aérea. De todos os lados, assim, principalmente a manutenção. O custo de manutenção é muito alto, porque ele tem que ser, é um investimento muito, muito grande em processos, em procedimentos, em regulamentos, e você não pode escapar daquilo. É uma empresa, é uma indústria muito regulada e é fiscalizada. Então você tem que fazer aquilo para manter a segurança. Parou a pandemia, aí houve algumas demissões, e houve também um incentivo à aposentadoria. E muita gente saiu. Quando iniciou-se a retomada, agora no final de 2020, no início de 2022 começou a retomada, aí 23, deu já quase chegando ao nível pré-pandemia, e 24 com certeza vai passar, porque as próprias pessoas falaram, não, eu não quero ficar só na TV. Ou só na tela do computador, ainda bem, né? Querem viajar. E, de repente, as empresas aéreas foram surpreendidas com o volume de pessoas que, de repente, estão comprando bilhete aéreo, mesmo com um valor muito alto. E por que está tão alto? Porque está faltando profissionais. As empresas aéreas não conseguiram readmitir alguns dos funcionários que saíram. E o tempo de formação de um profissional da aviação é muito longo, tanto de piloto quanto de manutenção, de mecânico. Então, hoje, o grande dilema das empresas é como é que a gente vai trabalhar com essa demanda gigantesca, precisando voar, mas, ao mesmo tempo, eu não tenho profissionais suficientes, eu não posso extrapolar a hora de um piloto, eu não posso extrapolar a hora de trabalho de um mecânico, e isso é o que está freando de maneira significativa esse grande... Já era para a gente ter ultrapassado os limites de pré-pandemia. Só que a falta de profissionais é que está causando esse freio. Falta de oferta. Por isso a passagem é tão cara no momento. E por isso a passagem é tão cara. Porque realmente o mercado funciona na aviação. No Brasil é um pouco mais complexo por causa da quantidade de impostos e o fato de você estar trabalhando com um asset que ele custa inteiro em dólar e a tua receita é em real, que é 5 vezes, né, menos. Então já é difícil gerenciar isso. E com os preços de combustíveis voláteis, aí, com guerras, né, que isso também afeta a aviação. Então no Brasil é ainda mais complexo do que lá fora.
Perfeito. Bom, e antes da pandemia mesmo, a gente viu aqueles acidentes no 737. Vamos falar aí sobre a Boeing. Como é que ela fez antes da pandemia para mitigar esses riscos? Como é que está indo a Boeing depois da pandemia com o 737 MAX? Bom, a Boeing... Só para dar uma introdução, tá? A gente vai estar falando o tempo todo aqui nesse programa de dois tipos de aviões, né? Verdade. O avião que a gente vai chamar aqui de narrow body, né? Que é o avião pequeno, que é o que você pega na ponte aérea normalmente, né? Que é o 737 ou A320, né? Aquele avião pequeno. O avião grande, que é o wide body, né? Então, quando a gente vai falar agora do 737, que é o principal narrow body da Boeing, né? E que está causando problemas enormes na indústria até hoje. Então, a Boeing, ela... está com problemas, sim. Está trabalhando para corrigir, só que tudo na aviação é muito demorado. Você mudar um sentido de direção de uma corporação como a Boeing não é assim da noite para o dia que acontece, embora eles estão batalhando por isso, porque é uma questão de sobrevivência. Mas, curiosamente, a pandemia não foi de todo ruim para a Boeing, porque os acidentes aconteceram pré-pandemia. E aí os aviões foram groundeados, ou seja, eles foram proibidos de voar até que se resolvesse o problema dele de adaptação de software. Explica um pouquinho pra gente, o que foi o problema desse avião? O 737 é um avião que ele foi gerado em 1958, um avião muito antigo, mas ele é extremamente eficiente. E ele vem sofrendo adaptações a cada geração. Então a gente tinha o 737, a primeira geração, aí depois veio o 737, que era o 100 e 200. Aí veio o 737-300, que já eram motores mais novos e... Esse já foi. Já foi o 300. Na ponte aérea, quando começou a ponte aérea do jato era esse, era o 300. Telas de CRT, que é tubo de raio catódico. Aí veio o 737NG, que é a próxima geração. Já são telas de cristal líquido. Que voa ainda hoje, né? Que voa ainda hoje. Os motores mais potentes, fuselagem alongada, porque ele apesar do projeto ser antigo, ele é extremamente eficiente. Só que, nos anos 80, o Boeing 737 ele dominava o mercado de aviação doméstica e regional, porque não tinha concorrente. E aí, nos anos 80, a Airbus lança o A320, em 1986. E aí, no início ainda muita gente desconfiada, era o primeiro avião com tecnologia fly-by-wire, que era assim, entre o piloto e a superfície de controle do avião existe um computador. E aí, né, aí entra jogos de mercado assim, não, isso aí precisa confiar primeiro, os caças militares usam, mas pô, agora tá levando civis e tudo mais. Então teve essa contra-propaganda. E aí a Boeing precisava fazer alguma coisa para, né, combater o A320. E aí ela continuou avançando nas gerações do 737. Em performance, os dois são bem semelhantes, apesar do Airbus ser muito mais novo. Mas a tecnologia é muito mais evoluída no Airbus. Ele já nasceu com alguns conceitos dos anos 80 e não dos anos 50. E aí, a grande sacada da Airbus foi remodelar o A320, que já é um avião novo, e colocar motores mais eficientes, mais novos e outra tecnologia em uma célula que já era bem feita, já era bem mais moderna. E aí a Boeing tinha dois caminhos a fazer. Ou eu faço um avião do zero para competir com esse Airbus, ou a gente faz uma nova modernização, mas não é o que a gente quer. Aí veio o mercado. As linhas aéreas, American Airlines, Delta, os grandes que usam o produto Boeing. E falar, se você vai fazer um avião do zero, eu estou com grande demanda para levar passageiro. Eu não vou esperar 10 anos para você me dar um avião novo. Eu vou comprar da Airbus. Ao passo que se você modernizar o 737 e deixar ele com a mesma performance do outro, eu vou ganhar em tempo e maravilha. Só que a gente está falando desse avião dos anos 50, que é um avião baixo, onde não existia uma esteirinha para levar bagagem lá para dentro do porão, né? O cara vinha na mão mesmo e jogava a bagagem para dentro do avião. Então ele era baixo por isso. Porque na época era bom ser assim. Que ideia que era isso. E aí, só que, pô, o tempo, né, passou e agora o ideal seria um avião mais alto. Só que fazer um avião mais alto,
o trem de pouso não ia caber dentro do alojamento. Porque se você está aumentando ele, é como se só a perna crescesse. Aí como é que ela vai caber dentro do carro agora? Não cabe mais. Então o trem não caberia no alojamento. Então eles foi um grande trabalho de engenharia aeronáutica para fazer com que ele subisse alguns centímetros, inclusive mexendo no trem de pouso dianteiro, porque o motor que usa no A320 Neo ou no A321 Neo, ele é bem maior. E aí tinha que fazer esse motor caber embaixo de uma asa baixa. E não cabe. Então a engenharia projetou o motor um pouquinho mais para frente e um pouquinho mais para cima. Resolveu esse problema. Coube o motor, mas aí gerou outro. Um problema de certificação no avião. Quando você está com o avião em determinadas situações, tipo nariz muito alto, o avião pode perder sustentação, que é o que aconteceu com o Air France 447. Então, para o avião ser certificado, o piloto, quando puxa o manche para levantar ainda mais o nariz, a força que ele tem que fazer tem que ser de X quilos por certificação. E quando foram testar o MAX, por causa do motor, a posição e tudo mais, quando o piloto puxava o avião nessa condição, não atingia aquele peso que tinha que ter no comando, para evitar que o piloto fizesse aquilo. Aí não foi certificado. Aí os engenheiros voltam para o projeto e falam, o que a gente vai fazer? A gente não dá para mudar muita coisa. Alguém inventou um sistema que faria o estabilizador horizontal, aquelas duas asinhas lá na cauda, fazer uma força do nariz para baixo. Então, na hora que o piloto quisesse puxar, como o estabilizador está fazendo força para baixo, a força no manche ia passar na certificação. E passou. Agora a gente tem o peso que a gente precisa para certificar esse avião. E se tivesse parado aí, estava tudo bem. O problema é que durante o processo em que o avião está sendo ainda, né, finalizado, eles introduziram esse algoritmo que ele não funcionaria mais só nessas condições de nariz alto, ele funcionaria em outras fases do voo. E aí foi o que comprometeu a segurança do avião e que levou, nunca é uma causa só um acidente, tá? Teve 2 acidentes com o MAX, muito parecidos, mas assim, o sistema falhou, isso é claro, o sistema falhou. No entanto, existia maneira de salvar o voo, mas quando a gente tem a conjunção de fatores, com tripulações, sem treinamento, sem conhecimento, tudo Eles não mais, sabiam que tinha o sistema, né? Eles não sabiam que tinha o sistema, mas o sintoma do sistema era similar a um outro sistema de stab trim do avião, que o piloto teria que desligar ele. É uma coisa que pouca gente fala, é que o primeiro acidente com o MAX, no voo anterior, no dia anterior, aconteceu o mesmo problema. O mesmo do dia do acidente. E os pilotos desligaram o sistema e levaram o avião até a capital da Indonésia lá. Só que não reportaram o problema direito, a manutenção acabou não fazendo nada, porque não tinha nada reportado, e ficou por isso mesmo. No dia seguinte os caras entram, decola, mesmo problema, só que a tripulação tomou uma atitude diferente. E aí a gente tem um acidente. Mas com uma contribuição gigantesca desse sistema errado que a Boeing fez. Aí os aviões tiveram que ser parados, logo depois do segundo acidente. Isso foi pré-pandemia. Então, se não tivesse tido a pandemia e você tem uma frota de aviões parados, com a fábrica parada, porque ela não tinha onde colocar avião, ia ter que parar a manufatura dos aviões, seria muito mais complexo. Quando veio a pandemia e os aviões pararam, ninguém tinha pressa de receber avião. Então, para a Boeing, não foi de todo ruim ter parado a produção durante a pandemia, porque os aviões, a fábrica estaria parada de qualquer jeito. E aí eles tiveram tempo de resolver diversos problemas, enquanto a aviação estava parada. Já foi mais crítico para a Airbus, que ela não tinha um problema para resolver e não podia entregar avião, porque ninguém estava recebendo e o mercado estava parado. Mas você teve esse problema, você teve os 2 aviões, mas depois da volta da pandemia, você teve aquele avião da Alaska que perdeu a porta, né? Isso. Aí foi quando estourou realmente, temos um problema de controle de qualidade na Boeing. E realmente aí, né, a imprensa ajudou muito nisso, em mostrar esse lado. Existe alguma coisa errada na cultura mesmo, dos últimos CEOs que passaram lá, de
não vou falar negligência, porque ninguém faz um produto aéreo, ele só funciona se ele te entregar inteiro em destino. Senão, ninguém compra um avião que não é seguro. E a confiança no fabricante de avião é gigantesca por causa disso. Então, quando se descobriu essas falhas de processo, e o curioso é assim, o processo existe. Quando você olha todos os regulamentos, todos os procedimentos que têm que ser seguidos, eles estão lá. A corporação Boeing, ela tem o procedimento a fazer. Só que alguns funcionários pularam esse procedimento. Mas não importa, se a cultura permitiu isso, então a empresa passa a ser culpada pela cultura que está gerando aquilo. Aí começa todo esse processo, a perda gigantesca de mercado da Boeing, né? Em valor de mercado, acho que 30 bilhões de dólares, alguma coisa assim, caiu nos últimos meses de valor de mercado, em uma empresa que é gigantesca. Se não fosse a parte de defesa, para segurar um pouco, né? Porque a Boeing trabalha muito em defesa, seria muito mais crítico e ela poderia entrar em risco. A gente viu uma notícia de um engenheiro da Boeing falando que a separação da fornecedora Spirit foi um fator importante para eles perderem essa cultura de segurança. Né? Foi uma grande pisada na bola, eu diria, da Boeing. Explica essa situação para Porque assim, então, a Boeing ela sempre controlou toda a cadeia de produção dela. Pô, a gente faz avião. Então, a gente cria fuselagem, a gente faz sistemas. A gente pode integrar com os sistemas de fora, mas o principal nós fazemos, a gente sabe fazer. Quando teve a fusão com a McDonnell Douglas, eles tinham uma cultura diferente na McDonnell A Douglas. McDonnell Douglas fazia o famoso DC-10. Né? Fazia o DC-10. Muita gente viajou de DC-10 aqui. E depois o DC-10 que era um trijato. Ela só pegou aviões Nutella. Tinha o DC-10 trijato e o MD-11 depois, que era uma versão aprimorada do DC-10. Mas, para você ter uma ideia, os flaps do MD-11 eram feitos aqui na Embraer, em São José dos Campos. Então, a cultura deles de fazer o outsourcing era muito grande. E isso não funcionou direito com eles já, mas essa cultura foi para a Boeing quando ocorreu a fusão com a McDonnell, porque acabou que o cara da McDonnell Douglas foi quem ficou como CEO da Boeing quando teve a fusão. Eles tinham uma cultura de retorno sobre capital, né? Eles queriam se livrar de todos os ativos. Exato. E aí, desses ativos era a fabricação da fuselagem no 737. E eles se desfizeram disso e ficou com a Spirit Aerosystems, que faz 70% da fuselagem do 737 é feito lá. E depois é transportado de trem até Renton ou Seattle, onde é finalizada a montagem. Aí isso, no início, funcionou, mas depois com esse aumento de demanda, começaram a ter uns quality escapes, né? Umas falhas de qualidade na Spirit. E a Boeing começou a pegar isso. Bom, isso aqui está errado, e aí começou a ter muito retrabalho, e começou a ter uns atritos entre a Boeing e a fornecedora da fuselagem, que é a Spirit. E começou a atrasar a linha de produção. E aí eu não sei se isso influenciou ou não a própria cultura dentro da fábrica da Boeing, que aí começaram a ter quality escapes na própria Boeing, quando o 787 começou o projeto, e aí eles fizeram toda essa filosofia de outsourcing. Um pouco espelhado no que a Airbus faz, porque a Airbus, apesar do avião ser montado em Toulouse, vem asa da Alemanha, vem não sei o que lá de Portugal, da Espanha, porque a Europa é tudo pertinho e eles funcionam daquele jeito. São países pequenos e é troca de informação rápida e funciona. Quando o 787 foi ser feito, eles quiseram criar o mesmo sistema. Então a asa vem de Japão, é transportada num avião, uma asa gigantesca para chegar em Seattle e ser montado. Mas funcionou bem no 787, que é esse avião que eu estou falando. E aí começou a ficar muito caro produzir esse avião lá em Seattle.
por causa de impostos e tudo mais. E aí a Boeing entrou com aquelas pressões assim, preciso, né, vamos baixar o imposto aqui, porque eu preciso produzir mais. E aí o estado de Washington lá falou, não, que é onde fica Seattle, né? Não, é isso mesmo. Aí a Boeing, e ainda por cima, a questão do union. É muito forte o union lá em Seattle. Aí a Boeing foi abrir uma fábrica na Carolina do Sul, em Wichita, acho que é Wichita. E para montar o 787 lá. E aí houve uma grande crítica, porque o pessoal lá não era sindicalizado e não tinha mão de obra qualificada. Foi quando a Al Jazeera lançou um documentário falando, olha as coisas erradas na Boeing lá nessa planta do 787. E mais ninguém deu muita atenção naquela época àquilo. Só que agora, quando surgiram esses problemas na matriz em Seattle, aí o pessoal começou a olhar também o que estava acontecendo lá na Carolina do Sul. Essa questão do 787, eu estava estudando, tipo assim, ilustra muito bem o que é essa indústria, né? Porque eu acho que o projeto, corrija se eu estiver errado, tá? Mas eu acho que o projeto era para 5 bilhões, só a asa custou 2 bilhões, e o projeto inteiro deve ter parado em 30 bilhões. Foi 6 vezes o orçado. Fora os atrasos e over budget e também de delays, né? Os atrasos na entrega desse avião chegou a 6 anos de atraso de quando ele deveria funcionar. Mas é o risco de você apostar em uma tecnologia que é muito inovadora. O 787 é o primeiro avião feito inteiramente de material compósito, que não é metálico. Ele não é de alumínio. Ele é um plástico reforçado com carbono. São camadas de fibras de carbono. E ninguém tinha feito isso em escala tão grande. Existia aviãozinho pequenininho para 6 passageiros, que era de material compósito. Mas um avião comercial de 200 e poucos passageiros, todo feito disso. Então, quando você aposta numa tecnologia muito inovadora e que ninguém fez, você está sujeito a atrasos e riscos nessa produção. E isso aconteceu efetivamente. Eles enfrentaram desafios enormes. Óbvio que tem o contraponto também. O conhecimento que eles adquiriram com isso é gigantesco. Então, a Airbus enfrentou esses problemas quando ela lançou o A350, que também é de material compósito. Mas ela já tinha aprendido algumas lições que a Boeing teve que sofrer do zero. Então, né, não foi tão sofrido para ela. Já que a gente tocou nesse assunto do A350, né, já que a gente já pegou, né? Aí já emenda, né? Qual é o melhor avião? A350 ou 787? Então, Só para lembrar para as pessoas, tá? Do 787 e do A350 a gente já está falando desses aviões maiores. O avião que você voa para a Europa, é um avião aquele que tem 2 corredores, né? Um avião bem maior do que o 737. É isso, a gente começou falando dos narrow bodies, né? E é o corredor único, agora já estamos no wide body. Não dá para comparar diretamente um 787 com a 350, porque a proposta deles é diferente. Assim, o 787, ele nasceu para substituir o 767. E ao mesmo tempo a Boeing tinha um outro produto que é o Boeing 777, que ele é maior que o 787 e ele transporta mais passageiros, ele é mais largo ainda, ele tem o maior motor do mundo, que é um GE 115B, gigantesco. Este avião é o que a Airbus mirou quando criou o A350. Eu quero concorrer com o Boeing 777, não com o 787. Porque o 787, o competidor direto dele era o A330. E a Airbus perdeu. Olha como é interessante esse mercado, competição e esse mercado de aviação. A Boeing lançou o 767. Esse avião explodiu. É um avião de 2 motores, 2 corredores, extremamente eficiente, porque você tem 2 motores, você está competindo com o avião que tinha 4, o 747, o DC-10 tinha 3, o MD-11. E aí você lança um avião de 2 que leva a mesma quantidade de passageiros com mais economia de combustível. Então vendeu muito, matou o mercado dos trijados. A Airbus falou, preciso fazer um avião para concorrer com ele. Aí fez um avião muito melhor.
o Airbus A330, que matou o mercado do 767. Aí a Boeing fez o 787, que matou o mercado do A330. Aí a Airbus fez o A330neo, que é um avião modernizado, com motor mais eficiente e consegue competir diretamente com o 787 agora. E o A350 era um avião, eu quero competir com o 777. Por isso que não dá para saber assim, o que é melhor. Tecnologicamente, os dois são muito bons, né? Tanto o 787 no mercado dele quanto o A350. Mas existe uma questão assim, nenhum A350 funcionou bem na América do Sul, por exemplo. A gente teve a Latam, foi a primeira empresa que comprou o A350, mas em pouco tempo ela se desfez. Aí depois a Azul teve recentemente aí 5 ou 6 A350 que eles compraram, voou pouco tempo na frota e se desfez. Não tem os dados se isso é por custo operacional, porque as empresas elas não divulgam esses dados, se é o custo operacional ou não. Mas o fato é que na América do Sul a gente não vê nenhum A350 com as cores de nenhum país da América do Sul. Mas na Europa ele vende muito, a Ásia também, a Singapura tem bastante A350. Ele é um avião extremamente eficiente, ele é o escolhido pela Qantas para fazer aquele maior voo do mundo, que é o mais longo, de Sydney na Austrália até onde? Até Londres. Olha só. Sydney na Austrália até Londres, sem parada, 18 horas e pouco de voo. E é um A350 que vai fazer esse voo. Então, uma eficiência é o nome do negócio. Né? Notei que a British também substituiu o 787 que ela operava para um 777, eu acho. Aqui na América do Sul. A British, ela foi... isso pode ser feito, essa troca pode ser feita, mas é mais baseado em demanda do que em eficiência. Assim, como o 777 ele leva mais carga e mais passageiros, então se você tem demanda, você coloca ele para fazer essa rota. O 787, ele já é para rotas de menos densidade de passageiros. Então a gente tem hoje, tipo a United, ela voa para Houston na baixa temporada com o 787, na alta temporada coloca o 777 para fazer essa rota. Ah, entendi. Entendi porque que eu vou de 777 agora. Olha aí. Bom, mas voltando para narrow bodies aqui, a gente comentou dos problemas da Boeing, né? Como que você acha que a Boeing pode sair dessa situação? Ela tem alguma carta na manga, algum novo projeto que ela pode lançar, ou ela realmente mudando a cultura ali, ou você tem que ter uma aquisição da fornecedora de novo? Eu acho que são vários caminhos. Um deles passa por essa reincorporação do controle da produção. Você realmente não pode deixar, mesmo que você coloque representante de qualidade lá na outra empresa, é muito complexa essa logística. Eu acho que ela tem que fazer a reaquisição, né, reincorporar a planta da Spirit para voltar a ser o controle da Boeing mesmo, todos os processos da Boeing e tudo mais. Esse é um ponto. O outro é em relação, né, à mudança de cultura. Ela tem que existir, e eu acho que é por isso que o CEO atual, que é o David Calhoun, ele já falou que ele só fica até o final do ano. Porque o David Calhoun, ele substituiu o antigo CEO que causou todos esses problemas aí que a gente está vendo, só que ele era do conselho, então ele também faz parte do problema do que a Boeing está enfrentando. Então não faz muito sentido mantê-lo como CEO, e ele já percebeu isso, e ele vai sair. Mas antes de sair, ele já fez diversas mudanças no nível, né, de vice-presidência de todos os lugares. Ele colocou várias mulheres em pontos chaves, inclusive de controle de qualidade. Então tem uma ação efetiva contra isso, ou a favor disso. Mas empresa aérea ou fabricante, a gente tem um sistema assim que é preparado para crise. Existe uma sala de crise com todo um checklist do que tem que ser feito quando der problema em alguma coisa. Então, quando existe um acidente, todas as empresas aéreas têm uma receita do que fazer. Ao contrário do poder público, que a gente viu uma catástrofe no Rio Grande do Sul e ninguém sabe como é que vai agir. Está todo mundo um correndo para um lado, outro correndo para o outro.
Se isso tivesse acontecido em uma empresa aérea, teria lá uma receita, a gente vai fazer isso, o ponto de comunicação é esse, a gente se reúne aqui, você vai fazer isso, você vai... É tudo controlado, assim, você tem que ter um plano desse. Então a Boeing tem um plano desse de sair. O que eu acho difícil é que ninguém nunca passou por uma crise dessa em época de rede social. Então, a voz é muito amplificada hoje através das mídias sociais. Então, um problema que a McDonnell Douglas enfrentou com o DC-10, que a porta arrancava em voo e o avião esfarelava, se fosse em época de Instagram e Twitter, agora o X, ela não voltaria, não sobreviveria. Então, a Boeing precisa aprender também como controlar toda essa produção de memes e a notícia errada também. Eu não vou falar de fake news, porque é um termo que está sendo muito pejorativo para muita coisa, mas, por exemplo, vou dar só um exemplo. O 737 MAX, ele é muito visado. E aí aconteceu o problema da porta que saiu em voo. Aí, Boeing. Aí, um avião pousou em Houston e saiu no final da pista, derrapou e caiu na grama lá. Ficou em cima da grama e os passageiros desceram, né, de caminhãozinho lá. Era um Boeing, era um 737 MAX. Mas a culpa não é nem da Boeing, nem do avião. Foi um erro operacional. Mas todo mundo noticiou aquilo como Boeing. Mais um problema da Boeing. Então é muito difícil você escapar de ter tanta visibilidade o tempo todo na mídia. Visibilidade é o contrário, né? Visibilidade negativa. Então, eu acho que essa é a principal dificuldade hoje. Como é que você muda a percepção das pessoas? E isso só vem fazendo aquele produto que é maravilhoso, que eles sempre fizeram no passado e não é difícil voltar a fazer. Só que ainda assim, tendo um produto maravilhoso, tem esse combate assim de, um produto maravilhoso, mas aconteceu um negócio que não é culpa do produto, mas vamos botar no nome Boeing. Nossa, eu que analiso o Boeing, eu vejo muitas notícias, todos os dias saem, e aí eu vou sempre ler a notícia, ver outras fontes para ver se é verdade, porque hoje em dia tá tendo tudo, assim. Teve até uma notícia que eu vi um dia desses falando assim, o avião pousou imediatamente por risco de incêndio. E aí era uma pessoa fumando no avião. Não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver com a Boeing. Eu vi recentemente, também foi um avião que chegou em Nova York, um avião da Delta. Era um Airbus A321neo, novíssimo. E aí alguém da rampa conecta a fonte externa, porque o avião quando chega no gate, você desliga tudo que está consumindo combustível, que é a parte mais cara do avião. Então você liga no gate, tem a força elétrica para você desligar tudo do avião e fica usando do aeroporto, que é muito mais barato. E aí o rapaz conecta isso, só que isso começa a dar um curto no avião e começa um princípio de incêndio. E o avião é evacuado. No gate, o pessoal evacua. Saiu notícia como se fosse um Boeing. Um Boeing pegando fogo em Nova York. E não era uma Airbus A321. Então... Tem muita desinformação também nesse... Então, eu imagino o seu trabalho de ficar analisando... Mas como é que eles resolvem isso? Porque você falou, o desenho é de 1958. O avião é muito baixo. Para você ter turbinas eficientes, elas têm que ser maiores. Né? E para desenhar um avião novo leva 10 anos. E tem risco. Né? Como é que você sai dessa confusão? Eu acho... que a Boeing já tem um problema. Eu acho que lá no passado, quando eles tomaram a decisão de fazer a modificação, eles não abandonaram o projeto do avião do zero. Então, eles já têm um caminho andado. Como eu acho que a Embraer também tem. É que essas coisas... É uma dessas poucas coisas em que realmente não se vaza segredo. Eu não sei como se consegue isso. Mas você não sabe, aí de repente os caras falam, temos um projeto. Eu acho que a Embraer tem isso porque quando eu estava na faculdade, um dos meus professores era engenheiro da Embraer, o que dava estruturas, e ele falou assim, a Embraer está fazendo um avião grande. E o E2 já existia o projeto. Então, se era grande e já existe o E2, poderia ser um KC-390, que é da parte da defesa, mas eu acho que não. Eu acho que era para passageiros. E isso tem uns 15 anos. Então, há 15 anos atrás, pode ser que a Embraer já estivesse planejando um avião grande. Então, agora, quando saem esses boatos aí de a Embraer pode ter um avião para concorrer no mercado agora com Boeing e Airbus,
Eu não acho de todo impossível disso acontecer, não. Como também não acho impossível a Boeing ter um projeto do zero de um avião que vai ser um corredor único, só que muito mais eficiente. Mas dá pra gente, tipo assim, o que me assustou ver os números, tipo assim, o 787 ia custar 5 bilhões de dólares, né? Foi para 30 bilhões de dólares, né? Será que para Boeing um novo narrow body já seria risco suficiente? Nossa, para a Embraer seria um risco enorme, né, um avião desse. Como é que você vê isso? Eu acho que para a Embraer, assim, o mais difícil é o after sales. Uhum. Assim, a Boeing e Airbus, elas são muito fortes nisso. Tanto é que quando teve aquela conversa inicial da Boeing fazer a fusão com a Embraer, vocês lembram disso? Uhum. Lembro. Por que esse papo surgiu? Porque a Airbus tinha comprado a linha de produção do C-Series da Bombardier, que era o concorrente do E2 na Embraer, por $1. Eles compraram, não sei como é que funcionou esse acordo, mas eles compraram. E aí, de repente, esse produto da Bombardier, que era muito bom, passou a ser um negócio fabuloso que vendeu, porque a Airbus colocou o pessoal comercial dela para fazer o avião vender. Então, eu achei que naquele momento era uma boa ter essa fusão da Boeing com a Embraer, porque a Embraer agora não concorreria mais com a Bombardier. Ela está concorrendo com a Airbus. Aí ela já entrou para um patamar muito maior de briga, né? Então, achei que seria uma boa. Quando o negócio melou, né? Porque a gente nem sabe direito, eu sei que isso está na justiça. Aí eu falei, bom, mas a Embraer é uma empresa muito, muito interessante. Assim, ela lidera o mercado executivo e eu acho que ela é muito interessante assim, na questão... É que o brasileiro, né? É a engenharia. A engenharia é um negócio muito... É lógica, assim, 0 é 0 e 1 é 1. Mas existe o jeitinho de criar coisas que o brasileiro tem. Não é à toa que tem um monte de engenheiro brasileiro na Bombardier, tem um monte de engenheiro brasileiro na Airbus e tem a Boeing tem um centro de engenharia em São José dos Campos com 200 engenheiros brasileiros. Então o brasileiro tem um know-how muito grande de aviação. E a Embraer está sempre formando pessoas assim. Então eu acho muito interessante o produto dela. Ela domina muito esse mercado ali de não chegar até o número de assentos da Boeing e Airbus. E eu acho que já está na hora. Vamos arriscar? Vamos, porque né? Ninguém dá um crescimento sem dar um passo maior. Então acho que está na hora de... vamos bater de frente aí. Os chineses estão fazendo lá. Comac, né? Com o Comac, Então, assim, é tão difícil para o chinês entrar no mercado, só que lá eles têm um país que compra avião pra caramba e agora eles podem comprar o deles. É tão difícil para eles quanto para a Embraer. Então, vamos entrar. E o que você aprendeu do Comac? O que você aprendeu do avião? Você confia, você voa no Comac? E você acha que pode ser um competidor futuro? É uma excelente pergunta. Eu posso falar assim, eu não acreditava em veículos chineses até um tempo atrás. E de repente agora eles estão dominando tanto o produto em qualidade, eu falo. Porque a qualidade dos produtos chineses umas décadas atrás era... A gente tinha até aqueles, né, aqueles memes que se faziam. Made in China, né? Made in China, e você já ia, Made in China. E o negócio mudou completamente. Então, a qualidade do produto automóvel é muito bom hoje, o automóvel chinês, que está matando a Tesla, por exemplo. E então, o avião não deve ser muito diferente, porque é muito mais regulamentado e fiscalizado. Mas a gente não tem muitas informações. Ele é muito parecido com o Airbus, né, então... Acho que eles copiam bem, né? Eles copiam bem. E tem que ser bom, né? Aquilo que eu falei, um produto que voa, ele não pode ser ruim, ele não pode ser inseguro. Ele pode não ser eficiente na primeira iteração dele. Talvez ele não atinja a performance que foi projetado, porque isso é um aprendizado. Mas eles iniciaram, então eles vão aprender com isso e a próxima geração do Comac vai ser melhor ainda do que essa. Mas de segurança eu acho que eu voaria no Comac, pela questão da segurança.
Eu deixaria voar um pouco mais. Depois de tantas notícias do 737 MAX também, imagina. Então. Depois da tentativa do Você voa no 737 MAX também, né? Eu vou. Porque assim, existe uma questão, né, esse problema do software mesmo. Eu falo, nunca é uma coisa só que derrubou o avião, então essa questão foi resolvida. Tudo isso que está aparecendo, apesar de serem eventos graves, como um plug de uma porta sair em voo, isso não coloca efetivamente a segurança do voo em risco. Então, muita coisa está saindo na imprensa e tudo bem, isso tem que ser mostrado, mas eu sei também que algumas coisas ali isso não afeta a segurança do voo, afeta a imagem da empresa. Então, eu vou num 737 MAX sem medo algum, sem nenhum receio de nada. Os tripulantes gostam muito de voar com ele. Não, tranquilo. Eu tento evitar quando eu compro a passagem, mas de qualquer maneira. Bom, indo agora para a parte de motores, né? A gente sabe que esse mercado ele tem poucas empresas, né? Só tem a GE, a Pratt & Whitney e a Rolls-Royce. A gente queria saber a sua visão sobre esse mercado, quais são os pontos fortes e fracos. Quem que você acha que pode ser o vencedor nessa parte de motores? Bom, é um mercado também tão complexo quanto o da aviação, talvez até mais. Se quando a gente pega um avião inteiro, 1/3 do valor do avião são os motores. Então, ele é a parte mais cara, acho que custa 11 milhões de dólares o motor. Você precisa de 2. Você tem 22 milhões de dólares embaixo da asa de um 777, por exemplo. Então, é um produto extremamente complexo, de tecnologia extremamente avançada, que requer muita pesquisa e tem um complicador. Cada geração de motor, a ICAO, que é o órgão mundial que controla a aviação, ou OACI, né, no Brasil, Organização da Aviação Civil Internacional, eles colocam alguns parâmetros, assim, o motor tem que emitir X menos emissões de carbono, e ele tem que ser 6 decibéis mais silencioso do que a geração anterior. Nossa, para você conseguir isso, você tem que investir tanto em pesquisa. Então, o investimento em pesquisa é muito alto para você fazer um motor. E aí, normalmente o motor ele é construído baseado no que um fabricante quer fazer. Eu vou fazer um avião, a Embraer, por exemplo, vou fazer um avião XYZ. Aí a GE, ela fala, GE, você consegue fazer um motor com tais especificações? E eles vão construir o motor para o avião. E depois pode ser usado em vários outros, sem problema. Eu vejo o mercado ele, como você falou, são 3 apenas fabricantes de motores. Por que é muito difícil fazer motor de avião? A GE é muito bem posicionada, eu acho que ela é a líder de mercado justamente porque a grande maioria dos jatos executivos usam motor GE, e Pratt & Whitney também, mas GE tem uma grande participação. A maioria dos 737NG são motores CFM, que é joint venture. A gente tem o 777X, ele só vai voar com motor GE. O 777 hoje, ele tem opção. Você pode ter motor Rolls-Royce, pode ter motor Pratt & Whitney, você pode ter motor GE. A maioria das linhas aéreas escolhem operar com o GE. Então, já ganharam. Então, a GE é muito bem posicionada nesse mercado de wide bodies. Mas por que eles são melhores? Eu acho que é know-how, a tecnologia. Assim, eu estive na fábrica da GE em Cincinnati para fazer um curso do GEnx, que era o motor do Boeing 787, quando eu trabalhava na United. E é impressionante, assim, eles criaram processos de fazer determinadas peças impressas em 3D, só que a impressora que você está imprimindo um material metálico que vai gerar uma peça única que vai suportar uma temperatura de 800 graus Celsius. Então, é um negócio muito avançado, assim, você não tem nem ideia de como se consegue fazer aquilo. Então, o investimento em pesquisa é muito alto. Eu acho que por isso eles investem muito em pesquisa. A gente tem um centro de pesquisa no Rio de Janeiro, ou tinha, da GE. Justamente isso é investimento.
pesquisa, aí você consegue fazer um produto tão bom quanto um motor de avião. Por quê? Mas tem um problema também, tá? Não é só um mar de flores. Se você pegar uma foto hoje da planta do 777X, lá em Seattle, você vai ver vários aviões montados sem motor. Porque só a GE faz o motor para aquele avião. É o maior motor já construído pela humanidade. Mais potente e em tamanho também. Só que eles estão com grandes desafios tecnológicos e está atrasando o projeto e a certificação do avião por causa desses problemas que precisam ser solucionados no motor. Porque muitos projetos de aviões dão errados pelo motor. Né? Pelo motor. O MD-11 foi um desses. O MD-11 ele saía com motor Pratt & Whitney somente. E a Pratt & Whitney diz assim, esse avião vai fornecer essa performance e eficiência para você. E não chegou lá. E aí a Pratt & Whitney teve que pagar royalties, porque ela prometeu um produto que chegaria ali, mas não chegou. E aí quem paga esse custo? É o fabricante. Acho que a Rolls-Royce teve problema também com a Emirates em alta temperatura e areia, né? Acho que tiveram que fazer alguma coisa. Nos primeiros anos de operação sempre tem esse Sempre tem. Porque é impossível... O que as pessoas precisam entender, assim, quando eu falo da complexidade, você está mexendo com uma máquina que ela vai decolar de Washington, D.C., lá nos Estados Unidos, e tá aquela nevasca com menos 30 graus. No meio da neve, o motor vai pegar, vai funcionar, ele vai decolar, vai subir para uma altitude que a temperatura está menos 50 graus, vai fazer um voo de 12 horas, vai pousar no Galeão com mais 45. Ele saiu de menos 30 para menos 50 e vai para mais 45 naquele chão escaldante lá do Galeão. E funciona. Então, quando a gente vê pequenos problemas assim, areia do deserto, a gente não pensou que tinha tempestade de areia que vai criar pequenas fissurinhas ali na blade que está girando em alta rotação, mas a tecnologia eles vão conseguir fazer. Ou de repente um motor só para operar lá. É um motor diferente, vai ser mais caro, né? Agora vou botar um premium, né? Motor premium price para Dubai. E aí o sheik vai ter que pagar isso lá para usar um motor desse. Mas é muito difícil fazer motor e é a parte mais complexa do avião, eu acho. E é a mais confiável. Quando você pega os números, quando você pega os números, né, de motores, de corte de motor em voo, a indústria em geral é excelente. Acontece às vezes, entrou um passarinho, aí não tem jeito, vai quebrar o motor mesmo, não tem o que fazer. Mas a gente teve eventos recentes na Gol, lembra? Que diversos motores CFM da linha deles passou a dar problema. E não era um problema da Gol, era um problema de um número de série do fabricante, da CFM. E aí já corrigiram, ainda bem, aí não teve mais problema. E a Pratt & Whitney teve também recentemente, né? Um recall grande, né? Teve o GTF, o motor GTF da Pratt & Whitney. Isso lembra, a gente falou agora há pouco do... Você inovar em alguma coisa é muito bom, você aprende muita coisa, mas o risco é muito elevado. Então eles criaram um motor, a reação em que entre a turbina e aquela hélice grandona que está ali na frente, que o passageiro vê, né, que a gente chama de fan, existe uma caixa de engrenagens para que a turbina gire muito mais rápido do que a velocidade do fan aqui. Então você consegue uma alta eficiência na turbina e uma alta eficiência no fan. Só que ninguém nunca usou uma caixa de engrenagens tão grande, reduzindo tanto uma velocidade assim. E aí aparecem os problemas que precisam ser resolvidos. Mas vão ser. O próprio GEnx, vou dar um exemplo prático dessa inovação na aviação, tá? Que inovar é preciso e o conhecimento é necessário. O GEnx, quando ele saiu, que é o motor do Boeing 787, o 787 ele voa mais alto que os aviões comerciais normais. Ele voa 41 mil pés, 43. E as primeiras séries de motores começaram a dar uns problemas em voo, porque na pontinha do fan formava gelo. Esse gelo entrava por um caminho que fazia aumentar o desgaste do compressor desse motor. E aí
começa a ter problema e problema. Pô, como é que a gente vai resolver isso? A gente não pode ficar desmontando o motor para trocar. Aí você perde todo... Você perde um avião se tiver que toda hora parar e tirar o motor da asa. Aí foi resolvido com software. E existe uma válvula, uma outra válvula que fazia outra coisa, que é só melhorar as condições para o motor não dar stall, assim, não tossir, né, digamos. E aí eles pegaram e mandaram o software ficar abrindo essa válvula em determinadas condições muito rapidamente. Isso criava um fluxo de ar na entrada do motor que não permitia que cristais de gelo se formassem. E aí resolveram o problema usando o software. E essa questão do motor, até falar essa questão do meio ambiente, né, de ESG. Você falou, menos barulho, menos consumo. Uma coisa que eu estava vendo, até no voo para cá, que eu estava vendo alguns programas de aviação, até para preparar para essa entrevista, é que é difícil você fazer um avião novo que você tem que planejar 10 anos na frente, né? Sim. É difícil você fazer um avião novo agora, porque a tecnologia de motor pode mudar muito. Aí eu vi uns motores que basicamente parece aqueles turbo-hélices do passado, parece aquelas hélices abertas, que não tem a carenagem em volta, né? E falando de tecnologias que podem ser híbridas, hidrogênio. Como é que está essa evolução da tecnologia de motor? O que pode vir e mudar essa carenagem básica que a gente conhece hoje? A gente tem alguns problemas insolúveis na aviação. Um deles é a velocidade que o avião pode atingir em voo. Essa é uma barreira física em que, para ultrapassar a velocidade máxima de um avião, você tem que fazê-lo supersônico, e aí já entra diversos problemas de engenharia impensáveis, e é por isso que a gente não tem avião supersônico hoje. Vamos ter daqui uns, 6 anos, talvez 6, 7 anos, mas é avião pequeno ainda, para 30 passageiros, mas vai ser supersônico. Se eles conseguirem driblar alguns desafios. Então, as barreiras físicas existem. Aí, quando você tem que atingir determinadas metas, como emissão zero de poluentes a 2050, e a gente só está há 25 anos de chegar em 2050, o que a indústria está fazendo, né? O que eles estão trabalhando hoje? Tem 2 caminhos a seguir. Um é o combustível alternativo, que é o SAF, é o Sustainable Aviation Fuel. Você pega óleo de cozinha usado, pega outras coisas, ela transforma, recicla isso e isso vira combustível de aviação. E a outra é usar hidrogênio. Para usar hidrogênio, os motores não precisam ser muito modificados. Ele já, com pouca modificação, ele já vai queimar hidrogênio e vai sair água no escapamento. Zero emissão. Aí você vai ter um planeta cheio de nuvens agora, porque você vai estar jogando água lá em cima e vai formar nuvem. A gente não sabe como é que vai fazer refração de sol, essas coisas. Aí é outro problema que os cientistas vão resolver. Mas para que o combustível, para que o hidrogênio seja eficiente, ele tem que estar na forma líquida. E o líquido, o hidrogênio líquido, ele precisa estar a menos 232 graus Celsius. E aí você está no galeão, 45 positivo do lado de fora, e o combustível absoluto, né? E aí você tem que estar a menos 232. Eu perguntei para o cara que é o head da Airbus para desenvolvimento desse Zero Emissions. E ele falou, nós temos a tecnologia para manter o combustível líquido por 2 dias, mesmo com temperaturas altas do lado de fora. Sem precisar de... Eu não sei que tecnologia. Enorme, né? Deve ser uma pressão gigantesca. E como é que o tanque mantém isso selado? Porque precisa ser um sistema estanque para manter o combustível líquido com uma temperatura tão baixa. Então tem que ser uma pressão gigantesca e não sei qual a solução da Airbus. E você não gasta muita energia para fazer esse... Fiz essa pergunta para ele também. Falei, o hidrogênio ele não existe naturalmente. Você precisa produzir hidrogênio. Para produzir hidrogênio você gasta muita energia. Exato. Então precisa ver, a gente está gastando mais energia para produzir um negócio que vai gastar menos energia, então tem alguma coisa errada, a conta não fecha. A resposta dele foi meio politicamente correta, assim, falando, não, a gente vai produzir o hidrogênio com energia verde. Ou seja, vai gastar energia pra caramba, mas de forma sustentável. E a parte elétrica seria outro caminho. Mas a gente precisaria dar um salto muito avançado em tecnologia de baterias ainda, porque é um negócio muito pesado. E para o avião nada pode ser pesado, tudo tem que ser leve.
Senão você não consegue fazer um voo transatlântico decolando e pousando com o mesmo peso, né? Porque o combustível você gasta no caminho, mas a bateria não diminui o peso conforme ela vai desgastando. Então esses são os desafios hoje. Mas eu acredito muito no SAF. O SAF está sendo, é o que está tendo mais investimento e é o que está sendo usado. Já tem vários voos sendo feitos com SAF misturado ao querosene de petróleo. Tem um blend 50-50 que já... O máximo acho que chega a 50-50 hoje, permitido. Já teve voos que foram feitos a 100%, mas são voos de teste. 100% de SAF. São 10 anos, né, para você fazer um avião. E você precisa do motor do dia zero, né? Quando você começa a pensar, tem que ter um motor. A vantagem do SAF é que aí o motor não precisa de modificação nenhuma. Você é a grande vantagem dele. O processo inteiro, né? Então isso entra na cadeia ali de custo e tudo mais. Então seria mais barato o SAF do que o hidrogênio. Fala um pouco pra gente desse avião supersônico. Porque o ser humano não gosta de andar para trás, né? A gente andava de Concorde. Eu me lembro quando eu morava em Londres, Concorde passava exatamente, eu tinha uma claraboiazinha assim em cima da casa, passava exatamente por cima, e era uma coisa diferente, né? Quando ele ia passar, todo mundo sabia que ele passava, o barulho era diferente, as pessoas esperavam, as pessoas iam ali para Heathrow para ver o pouso dele. Aqui quando ele pousava no Rio, né, tinha todo um... Tinha plateia. Tinha plateia para ver o Concorde pousar no então Rio. vi muitas histórias. O pessoal aplaudia do lado de fora, né? Não do lado de dentro. E como é que... Qual o plano que a gente tem de voltar ao supersônico? Então, a gente tem a questão do Sonic Boom. Assim, para um avião ser supersônico, significa que quando ele passar, ele vai gerar uma colisão de partículas muito grande depois da passagem dele. E essa colisão de partículas faz um barulho muito alto. E esse barulho é capaz até de quebrar vidraças e tudo mais. Então, nem os aviões militares são autorizados a voar em supersônico, a menos que exista uma razão para isso. Ele só pode ficar supersônico em cima do mar, em cima onde tem poucas áreas habitadas. E esse foi um grande desafio do Concorde, porque o Concorde era supersônico, mas ele só podia voar supersônico em cima do Oceano Atlântico. Então ele decolava na mesma velocidade dos outros aviões até sair da Europa. Saiu, acelera. Está chegando para os Estados Unidos, desacelera e fica... Então ele perdia eficiência nisso. Aí agora tem uma pesquisa muito grande nos Estados Unidos de diminuir esse barulho. Foi feito pela NASA e tem uma empresa privada também. E eles conseguiram reduzir muito. Além de ter uns motores que são mais eficientes. Porque para você quebrar a barreira do som, você gasta muita energia. E aí a gente não tem combustível hoje suficiente, né? E ninguém vai falar assim, vamos queimar um monte de energia para virar supersônico 30 pessoas. Ninguém vai aprovar nem investir num negócio desse. Então o motor é mais eficiente agora, mais silencioso. E se o avião realmente... o barulho que ele passar foi igual ao de um estalinho, desses estalinhos de Natal, que a gente, de carnaval, aí tudo bem, aí vai funcionar. Mas ainda vai ser para um grupo limitado, porque um avião grande ainda não se consegue fazer sem barulho. E essas 30 pessoas, o que se imagina é que elas vão pagar muito caro numa passagem para ir de Washington, Nova York e Los Angeles. Voando supersônico. Mas a empresa que está criando, a que está na dianteira disso se chama Boom. Olha só. Boom, que é o Sonic Boom. Aí eles botaram o nome da empresa de Boom. Eles estão dizendo que o preço de um ticket vai ser equivalente ao que se paga hoje numa classe executiva. Só que ele é um assento só, né? É um assento na janela de um lado e um assento na janela do outro. E são 30 assentos. Então, eu quero voar no avião desse, eu quero ter o prazer de voar supersônico, eu não vou ir no Concorde, né? Eu nunca vou ir no Concorde também. Tive uma oportunidade uma vez, acabei pegando, porque a história é velha, mas a passagem era corporativa, a minha empresa estava pagando, aí tinha opção de voltar, ou você voltava Concorde, ou você voltava primeira classe. Eu acabei não pegando o Concorde, arrependo amargamente disso. Porque o Concorde era a classe econômica mais rápida. Mais rápida, porque pequenininho, muito pequenininho. E a janela dele, sabe um iPhone 14 Pro Max? A tela, aquela janela. Era mínimo. Aquela é a janela do Concorde. E baixinho. Dava para ver a curvatura da Terra. Dava. E engraçado, né? Você é carioca e o primeiro voo comercial do Concorde foi Paris, Rio de Janeiro. Com escala lá em Dakar.
Ele decolava, pousava em Dakar, abastecia, e aí decolava de lá e vinha para o Rio. E nisso ele perdia tempo, né? Porque se você decolasse um 747 ao mesmo tempo, de Paris para o Rio, e o Concorde passava ele longe, mas aí tinha que pousar em Dakar, aí desacelera, pousa, reabastece, faz todo o plano de voo, aí decola de novo, supersônico. Aí chegava quase ao mesmo tempo de um 747 que decolou. A tartaruga chegava ao mesmo tempo, né? Não, legal. Mas tem... Bom, vamos falar de helicópteros agora. Opa. Tem um exemplo famoso aí, todo mundo conhece, que foi o acidente com o helicóptero do Boechat, né? E aí parece que uma peça foi trocada indevidamente, aí ficou algum tempo para eles verem isso, né? O que você acha que assim, primeiro eu queria que você explicasse essa história direitinho e o que se traz de mensagem depois disso, depois desse acidente. Esse acidente foi emblemático, assim, quando eu fui estudar o relatório final do CENIPA, né, que é o órgão que investiga os acidentes, eu fiquei meio chocado com algumas coisas que eu vi ali e que, à primeira vista, é muito fácil a gente culpar o órgão fiscalizador, assim, como é que o órgão fiscalizador permitiu que isso acontecesse? Mas quando você olha o retrospecto, você vê que o órgão fiscalizador atuou. Só para dar um exemplo rápido, assim, bom, aquele helicóptero ele tinha todas as peças em um avião, elas são controladas, a manutenção delas por hora de voo ou por ciclos de voo. Ciclos é uma partida e um desligamento ou uma decolagem e um pouso, isso é um ciclo. E hora de voo é hora de voo, se decolou, ou você ligou, começa a contar a hora de voo, desligou, parou de contar a hora de voo. E um componente específico, ele tinha vencido o tempo de revisão dele baseado na quantidade de ciclos que ele tinha. E aí a ANAC, não sei se era ANAC, era ANAC, já era ANAC na época. A ANAC foi lá e falou, ó, está vencido, o helicóptero não pode mais voar. Fora isso, achei isso de não conformidade, isso de não conformidade. Acharam diversas não conformidades naquela empresa, que nem podia fazer táxi aéreo, inclusive. E aí tirou o helicóptero de serviço, tirou a licença de voo do helicóptero. Então, a fiscalização efetivamente agiu. Foram feitas as reparações que eram necessárias e a ANAC voltou lá, verificou tudo, o número de série que saiu, né, que estava vencido era esse, agora tem um outro número de série, então foi trocada efetivamente a peça, autorizou aquele helicóptero a voltar para o voo. E ele voou alguns dias, algumas horas com aquele componente novo, mas depois foi destrocado novamente. Voltou o que era antigo, sem ter uma revisão naquilo. E assim, a máquina, né, a engenharia coloca bastante folga nesse... Tipo, se ela fala assim, ó, isso aqui tem que trocar com 100 horas, significa que a engenharia sabe que aquilo vai funcionar por 900 horas. Mas tem que trocar com 100. Esse é o nosso limite. E aquele negócio ficou, se eu não me engano, 30 anos sem fazer, desde a data da última revisão que tinha sido feita. Então foi um acidente assim que é muito triste, mas o que a indústria aprende com isso? Bom, primeiro, todo mundo aprende, né? A ANAC lançou um aplicativo em que você vê pelo prefixo do avião se aquele avião é autorizado ou não a fazer táxi aéreo. Isso é um negócio que não existia. Então, agora é muito mais seguro. Você baixa o aplicativo da ANAC, coloca o prefixo do avião, que é como se fosse a placa do veículo. Colocou, aí tá lá, não autorizado para táxi aéreo. E você comprou uma passagem de táxi aéreo e fala, não vou. E outras melhorias que houveram na fiscalização. E a própria indústria acaba aprendendo assim, pô, outros táxis aéreos podem ser influenciados por uma decisão errada de um indivíduo. Então, é melhor a gente controlar os nossos processos e tudo mais. Então, eu visitei alguns táxis aéreos e o nível melhorou muito. Assim, eles estão com o nível agora de processos de manutenção, de qualificação, está similar ao de uma empresa aérea comercial nos táxis aéreos. E isso veio desse trabalho de fiscalização da ANAC constante. A ANAC, que foi um órgão muito criticado durante muito tempo, eles estão agora com uma diretoria nova muito voltada para aperfeiçoar o mercado aéreo brasileiro, que está funcionando muito bem.
eles estão muito abertos a entender especificamente o mercado aéreo do Brasil, porque até 20 anos atrás, a gente pegava o regulamento americano e traduzia para o português. Só que aquele regulamento americano, ele serve para o mercado americano, como funciona a aviação lá. Mas o Brasil tem peculiaridades que não tem nos Estados Unidos. E a ANAC agora consegue modificar algumas coisas baseado no que o Brasil precisa. Então, está tendo uma melhoria. Mas, como eu falo, é muito lento isso. Do mesmo jeito que a tecnologia, você cria um avião hoje que tem um processador mais fera do mercado, vai funcionar. Esse é o meu processador do meu controlador de voo do avião. Só que esse avião vai ser lançado daqui a 10 anos, quando ele for certificado. Aquele processador que foi certificado já vai ser bem antigo em relação ao novo iPhone 25 Pro que foi lançado no mercado. Mas é o que foi certificado. Então tem esse atraso, né? A aviação tem esse atraso de... As coisas mudam muito lentamente. Mas eu já vi melhorias significativas nos últimos 10 anos na aviação por causa dessa nova diretoria, essa nova maneira da ANAC ver as coisas. Porque a fiscalização é extremamente importante para a aviação funcionar com segurança. É mais difícil fiscalizar os táxis aéreos de helicópteros. Tem muitos, né? Tem muitos, o grupo principal foca na linha aérea, porque é onde transporta mais passageiros, é onde tem realmente uma fiscalização mais pesada. E a aviação executiva e de táxi aéreo é gigantesca, então não tem como... É por amostragem, é feito por amostragem. Por isso que eu só vou comercial. Mas Lito, uma coisa interessante, assim, até para ligar a aviação com o nosso meio, né, que é risk management e tomada de decisão, né, em situações de incerteza, né, eu acho que a aviação tem vários exemplos para isso, né, inclusive no teu canal tem vários exemplos de pessoas que tiveram que tomar decisões difíceis em momentos difíceis, muitas vezes com atos de bravura. Quais são os exemplos assim de situações difíceis na aviação que um piloto teve que tomar um ato de bravura, ou que teve que tomar uma decisão para salvar a tripulação, salvar o avião, que te marcaram mais na tua história do teu canal e nos teus estudos da aviação? Eu acredito que até essas decisões, as tomadas de decisões, elas possuem uma melhoria constante na aviação. Se eu pudesse definir a aviação em uma única palavra, ou duas, né, seria melhoria constante. É um processo contínuo de melhoria. Então, as tomadas de decisões, eu vou dar o exemplo mais clássico que eu tenho, que é mais recente, e aí já incorpora diversos aprendizados do passado, foi a decisão do comandante Sully de pousar no Rio Hudson, depois que os 2 motores pararam de funcionar, quando um bando de gansos passou na frente do avião. O processo de tomada daquela decisão é um exemplo claríssimo de como a aviação funciona. Assim, é você analisar muito rapidamente o que está acontecendo, definir o problema, analisar todas as soluções possíveis com a ajuda externa. Olha, isso é um exemplo muito interessante para gerenciamento. Porque você tomar uma decisão só baseado no que você está vendo, você pode ser induzido por diversos bias que você já tem. Quando você toma uma decisão que é compartilhada com outras pessoas que estão fazendo parte do processo inteiro, que querem também que a sua empresa ou que o seu avião tenha um resultado feliz, a tomada de decisão vai ser a mais correta possível, baseada nos dados que você tem na hora. Então, naquela hora ele sabia, meus 2 motores não estão mais produzindo potência. Na altura que eu não consigo mais voltar para LaGuardia, porque ele tem a distância que ele saiu de LaGuardia. Os aeroportos que tem em volta, e tem um monte ali, né? Teterboro foi um que foi... Teterboro foi informado pela torre, você tem na sua proa Teterboro. Ele falou, unable. E além de estar numa crise constante, a comunicação é extremamente efetiva. Você não perde tempo comunicando. Então você não vai perder tempo. Eu não vou conseguir ir para lá porque eu estou com altitude. Não, unable. Uma palavra, ele já resolveu toda a situação. Então você está ganhando tempo para resolver os outros problemas que estão acontecendo.
Eu acredito que estudar o que aconteceu nesse voo e as decisões foram tomadas em minutos ali, porque você está com um avião sem motor e você precisa pousar ele em algum lugar. Serve muito para um estudo assim de como você direciona a sua empresa na hora que vier aquela crise. Porque toda empresa vai passar por uma crise cedo ou tarde. Você sabe que a gente escreveu uma carta sobre isso, né? Um dos temas das nossas cartas foi o herói do Hudson. Sobre esse caso, né? Que a gente comparou, na verdade, com o Jay Powell tentando pousar os juros, né, da economia americana. Acho que foi a nossa carta 2 ou 3 meses atrás, foi o herói do Hudson, onde explicava. Mas não sabia que tinha um aeroporto na proa dele naquele momento. Tinha, e ele fala enable, e aí depois ele fala assim, I will end up in the Hudson. E o controlador escuta aquilo e fala, é isso mesmo que você quer? Mas até essa tomada de decisão, tomou a decisão, beleza. Você acha que ele podia ter voltado para a LaGuardia? Se fosse o avião com inteligência artificial, provavelmente sim. E é isso que é a grande sacada de ter um ser humano ali tomando, né, decisões. O tempo que demora para você identificar determinadas coisas, a inteligência artificial teria identificado mais rápido. Que os motores não teriam mais condição e ele teria feito a volta e voltaria para a LaGuardia e provavelmente pousaria. Mas o ser humano não. Baseado em tudo que ele tinha, foi a melhor decisão que ele tomou. Se ele tentasse colocar o avião em qualquer outro lugar, a gente não teria o sucesso de não ter ninguém ferido naquele voo. Então, foi uma decisão acertada. Até a decisão de ligar o APU, que é o motor auxiliar do avião que fornece energia elétrica, porque ele perdeu os dois motores de uma vez, ele não tem mais energia elétrica no avião. Aquela ventoinha embaixo. Isso, tem a hatch, que é a ventoinha, mas ele não tinha mais energia. Então ele liga o APU, porque não é falta de combustível nem nada, então ele fica com todo o sistema elétrico controlando o avião e ele faz aquele pouso sensacional e a saída, para as condições que ele tinha, a saída foi fenomenal. A inteligência artificial, já que a gente está falando disso, que é uma outra inovação que vai fazer parte da aviação também, ela precisa ainda de muitos refinamentos para operação do avião. Porque hoje a gente tem muita automação no cockpit e já gera diversos conflitos. Assim, nossa, o excesso de automação não tira a autoridade do piloto de fazer algumas coisas? E hoje em dia eu tenho uma outra visão. Assim, a automação trouxe muita segurança para a aviação. A gente é só ver a estatística. 2022, 2023, quando a gente pega voos comerciais, 0 vítima fatal nos 2 anos, 2022 e 2023. Seguindo do que a gente está em 2024, vai acontecer a mesma coisa. Isso exclui determinados países da lista, porque eles não seguem as regras como tem que seguir a regra do jogo, né? Mas esse relatório é publicado tanto pela Boeing quanto pela Airbus, que é uma das mais interessadas em controle de acidente. E quando você vê 0 vítima fatal e compara com os anos 60, que tinha 50, se eu não me engano, por cada 1 milhão de decolagens, a gente está com 0 por cada 1 milhão de decolagens, está maravilhoso. Mas nunca baixa a guarda. Não é porque a ausência de acidente não significa que você está... de risco. Né? Exatamente. Então, continua todo mundo em alerta e melhorando sempre. Sabe qual é o exemplo que eu mais gosto de bravura? Aquele DC-10 que perdeu os hidráulicos, que quebrou a... o United 73. Quebrou os hidráulicos e o cara teve que pousar só com os motores. Então, essa entra também a questão de como você tem que compartilhar a informação. Então, isso é um conceito de CRM, que não é CRM de vendas, é o CRM de Crew Resource Management. É você ter o gerenciamento de todos os recursos disponíveis para controlar uma crise. Então, as 3 pessoas que tinham naquele cockpit lá, cada uma tinha, 15 mil horas de voo. Então, tinha 50 mil horas de voo ali de experiência, mas nenhuma dessas 50 mil horas de voo servia para aquele problema que eles estavam tendo naquela hora. E aí o cara ainda pediu auxílio para mais um que veio de lá de trás e ele inventou um sistema de como controlar um avião sem controle de voo. Isso é
É fantástico. Esse case é fantástico. Aliás, vendo o seu canal, eu fico impressionado. Tipo assim, eu gosto muito. Eu realmente gosto muito. Eu gosto mais quando o avião é salvo, claro. Sim, né? a gente fica torcendo, né? Mesmo conhecendo a história, você fica pensando, não, vai salvar. Mas é o que eu digo, é aprendizado, né? E eu levo muito a sério esse negócio de não ter nenhuma vida a ser perdida em vão. E agora eu certifico mecânicos também eu tenho uma escola de formação de mecânicos e desde o dia zero eles já entram aprendendo esse meu caminho, assim, o caminho para a aviação é a segurança. Nunca faça coisa fora... Sabe o caso que mais me assusta? Com certeza você conhece, aquele do piloto que botou o filho no cockpit. O russo lá, né? O russo que o filho derrubou o avião. Que Você soltou vê. o piloto automático. Por isso que alguns países são excluídos do relatório. Bom, mas eu também sou fã do seu canal, né? Eu queria saber se tem algum conteúdo que você fez que é memorável, assim. Você comentou de alguns eventos memoráveis aí na história da aviação. Tem algum conteúdo que você lembra bastante aí que foi... Eu tenho... Que te emocionou, né? Que te emocionou. Mexeu com você. Tem dois que me emocionam. Um pelo lado negativo, que é o acidente do Fokker 100 da TAM em Congonhas. Esse foi muito difícil contar essa história, porque acontece tudo muito rápido e você vê que o ser humano em si, o piloto, que é quem controla as coisas, ele vira um passageiro. E não tem muita coisa que possa ser feita. Então esse me emocionou do lado negativo. E eu tenho... Esse evento todo mundo no Brasil se lembra. Todo mundo que era vivo naquela época se lembra desse evento. E tem o do lado positivo, que é até o nome do vídeo já é interessante, que é a melhor história de aviação de todos os tempos. Se você procurar esse título, você vai ver um vídeo que é muito interessante, que é de um cara que ele vai fazer um traslado de um avião agrícola dos Estados Unidos para Nova Zelândia. Na verdade, para a Austrália. Como é que você se perde, né? Como é que você atravessa o Oceano Pacífico num aviãozinho agrícola? Aí os caras enchem o tanque do produto agrícola de gasolina para poder fazer esse voo. E ele se perde. Quando ele está chegando perto da Nova Zelândia. E aí, um avião comercial que está com excesso de combustível, o comandante decide, eu vou ajudar a encontrar esse cara. Pergunta para os passageiros, vamos tentar encontrar essa pessoa que está perdida? E ninguém... Uma pessoa perdida no oceano é uma pessoa perdida, onde que ela está? E aí entram os conhecimentos de matemática, do planeta Terra ser uma circunferência e não um plano, como as pessoas acham. Um conhecimento de navegação, um conhecimento de radiocomunicação, que é e de matemática, que é fabuloso. E o cara, usando só isso, ele consegue encontrar um piloto que já está há 18 horas sentado na mesma posição, sem ir ao banheiro, sem comer nada. E o cara já fala, eu vou pousar na água. De tão cansado que ele está, existe essa humanidade do cara ficar incentivando, a gente vai te encontrar, E ele usa trigonometria para encontrar o piloto. Então essa história é emocionante do lado positivo. Por um acaso eu vi isso no seu vídeo. Antes de conhecer, eu vi esse vídeo. E eu achei sensacional. O vídeo não é curto não, esse vídeo é meio longo. É meio longo e eu vou fazer o remake dele. Eu vi todo esse teu vídeo. É bem legal mesmo. A gente está chegando já meio no final do programa, né? E eu acho que duas coisas para a gente poder fechar, né? E vou fazer logo as duas perguntas até para a gente poder caminhar para os encerramentos, porque o César daqui a pouco vai estar reclamando do tempo comigo. Mas qual a mensagem que você tem para quem tem medo de voar? Porque eu vou ser sincero com você, eu já passei por várias fases da minha vida. E quando tive filho, por exemplo, eu passei a ter medo de voar. Entendeu? Hoje em dia eu não tenho mais, mas passei, eu acho que todo mundo passou. Sim. Qual a mensagem você teria para essa pessoa? Até porque o seu canal é muito focado nisso. E o segundo para quem quer estudar mais sobre aviação, que quer pegar um livro para ler, quer aprender mais, o que você recomendaria? Bom, para quem tem medo de voar, eu indico duas coisas. Primeiro, buscar a informação correta e se livrar do feed do Instagram ou do Facebook. Porque assim, se você tem medo de voar e você vai buscar isso, o que vai aparecer na sua timeline de coisas erradas ou um loop infinito. Porque a gente nasceu, né, a gente viveu uma época pré-mídia social
em que a vida tinha uma cronologia. Um acidente que aconteceu em 1970 não vai acontecer em 1980 porque se aprendeu com aquele acidente lá. Só que quando você vem para a mídia social, não existe uma cronologia. Um negócio que aconteceu há 30 anos atrás, ele aparece viral na sua timeline ali, você com medo, você não sabe quando aquilo aconteceu, porque não vem data, não vem informação nenhuma, é só umas pessoas gritando em pânico dentro de um avião que está com fumaça saindo. Então, evitem ficar procurando coisas de avião em mídia social como Instagram, como Twitter. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, procure informações. Tem diversos sites que falam as coisas corretas sobre aviação. Existem livros de aviação. Eu escrevi um livro só para quem tem medo de voar, por exemplo. Medo de voar nunca mais, só com informações de como a aviação funciona. Ela é tão complexa que o meu canal faz sucesso. Eu traduzo a complexidade da aviação para o público leigo. E você entendendo como funciona o processo, você fala, não, isso aqui é muito seguro, não é? A estatística só faz sentido quando você entende. Porque a pessoa fala assim, a aviação é muito segura, mas você não... também é impossível ganhar na Mega Sena, mas tem gente que ganha. É assim que o medroso pensa. Aí quando você mostra para ele o quão seguro é, ele fala, agora a estatística faz sentido. Por isso que falam que é o meio de transporte mais seguro. Então esse seria o caminho para quem tem medo. Fica a dica do teu livro, né? Fica o Medo de Voar Nunca Mais. E tem outro livro que você recomendaria? Inclusive foi escrita a 4 mãos, tá? 2 minhas e 2 da minha esposa, que a gente casou porque ela não entrava em avião. Ela tinha pânico de voar e eu fiz o coaching com ela, ela ganhou um marido. E perdeu o medo de voar. A outra pergunta era eu queria saber mais alguns livros que você recomendaria. Para aprender até para eu ler mesmo, porque eu tenho curiosidade. Olha, eu gosto muito de biografia. E eu li 2 biografias muito interessantes. Uma é a do Santos Dumont, escrita por um americano. O cara faz uma pesquisa maravilhosa com familiares, tem fotos inéditas. Então esse livro é muito bom. Que eu não vou lembrar o nome dele agora, que é Pioneers... Putz, esqueci o nome. A gente vai fazer a pesquisa, você passa, a gente bota na legendinha aqui. Esqueci o nome, mas é alguma coisa de pioneiro. Com ele a gente bota na legenda do... E a biografia dos Wright Brothers também. É muito interessante. A cronologia de como as coisas vão acontecendo. Um dia eu vou fazer um vídeo juntando essas 2 biografias e mostrando uma timeline assim, o que o Santos Dumont estava fazendo, o que os Wright Brothers estavam fazendo ao mesmo tempo. Assim, vai ser bastante interessante. E quem foi maior, Santos Dumont ou os Wright Brothers? Quem foi maior? Então vamos lá, eu não vou falar quem foi o primeiro, tá? Que eu acho errado assim, essa briga de quem foi primeiro. Quem foi o maior, sem dúvida nenhuma, foi Santos Dumont. Porque o Santos Dumont, porque ele tinha condições, ele abriu os planos de como se fazer avião, para quem quisesse. Enquanto os Wright Brothers, eles batalhavam pela patente. Ninguém poderia saber como é que uma máquina voa até que pagasse royalties para eles. Então isso trancou, é igual você pegar um computador de código fechado e pega um software um open source. Então vai evoluir muito mais o open source, porque várias pessoas podem contribuir com aquilo. Então o Santos Dumont foi muito mais importante para a aviação do que os Wright Brothers. Muito mais. E quem foi o primeiro? Aí Da Vinci. Aí já vem lá de trás. Né? Lito, sensacional, um papo super legal. E bem na ideia que a gente tem do programa de trazer coisas novas, né, e trazer mais conhecimento para as pessoas, né? A gente gosta do setor, a gente vai continuar analisando o setor. Foi um prazer enorme ter você aqui. Mari, vou passar as considerações finais. Quais são as suas? Bom, agradeço muito pela sua presença. Gosto muito de aviação, tenho formação nisso, me interessa bastante. Todo o time, toda a empresa, a gente se interessa muito, agradece a sua presença, a gente é fã do seu canal. E é isso, a gente vai continuar trazendo as nossas teses de investimento com especialistas para a gente mandar mais conhecimento aí para os investidores. A gente é um bando de nerds, fica o dia inteiro estudando coisas diferentes, cara, que a gente faz. E melhoria contínua para tudo, né? Exato. Tenta essa filosofia. Bem a filosofia da aviação. Eu agradeço o convite, foi um prazer participar. E é muito gostoso falar da aviação, assim, quando a gente está em outros mercados.
porque a gente percebe que vários insights da aviação se aplicam a diversos outros setores. Então, para mim é sempre um prazer contribuir. Obrigado, Lito. Obrigado. Muito obrigada. Gente, a gente vai ficando por aqui. A gente vai trazer, esse mês foi a aviação, mês que vem, com certeza, um outro assunto para você, desenvolvendo um outro tema, tanto no Brasil como no exterior. A gente agradece muito a audiência de vocês, tá? Não deixa de seguir a gente nas redes sociais. Gostou desse vídeo? Dá um like nele, segue o nosso canal, tá? Quanto mais seguidores nós tivermos, certamente podemos trazer conteúdo de melhor qualidade para vocês. Nosso Instagram, Quineia Investimentos, não deixe de seguir. O blog da Quineia, tá? Entra lá no blog da Quineia, vai estar todas as cartas de mensagem, inclusive essa carta Top Gun Maverick, que deu início, né, ao processo da gente convidar o Lito aqui para esse Café com Quineia. Gente, muitíssimo obrigado e até o próximo mês. Forte abraço.